na tecnologia da embalagem para facilitar o processo de cozimento do produto. Isso. Pronto, é um tipo de tecnologia. Essas tecnologias relacionadas com embalagens, elas são interessantes porque hoje a gente não tem só essas tecnologias voltadas para o aquecimento, para usar o alimento em si, né? A gente tem embalagens que hoje elas estão sendo, materiais que estão sendo usados para pesquisa, visando que é o que a gente chama a melhoria, vamos dizer assim, a vida útil do alimento e também a questão da sinalização de alterações. Então, por exemplo, o que a gente chama de embalagens inteligentes. Então, existem embalagens de alimentos que elas estão sendo desenvolvidas e algumas já estão aí no mercado, que elas têm a função de sinalizar se o alimento já passou, se o alimento está apresentando alguma alteração química, microbiológica ou física. Tem algumas embalagens que elas tentam controlar, vamos dizer assim, os fatores externos, né? E existem embalagens que é o que a gente chama de... está dentro também das embalagens inteligentes, e existem essas embalagens aí que elas ajudam no processo de cozimento. Então, todas essas embalagens, tanto a que ajudam no processo de preparo, como elas ajudam na sinalização se o produto já está entrando em processo de deteriorização, ou quando elas controlam um determinado fator, são tidas como embalagens de alimentos inteligentes. Lembrando que quando você vai desenvolver uma embalagem, uma tecnologia de embalagem inteligente, ou qualquer outro tipo de embalagem de alimentos, por que isso está relacionado com o alimento em si? Porque cada embalagem ela é produzida com base nas características do meu produto. Então, por exemplo, essa embalagem que a Sadia vem desenvolveu para que o alimento seja aquecido de uma forma uniforme, ela foi feita com base nas características do produto que ela quer aquecer. Então, é um tipo de embalagem que não vai servir para um outro tipo de produto. Então, para aquele produto específico, é necessário se fazer estudos para embalagens específicas, certo? Então, cada alimento tem que ser avaliado, na verdade, a embalagem para aquele alimento tem que ser avaliado com base no alimento que ela vai embalar, certo? Por quê? Porque isso interfere diretamente na qualidade de um modo geral do alimento. E quando eu falo qualidade, são os 4 critérios que definem qualidade, né? Que é o valor nutricional, que é o valor nutricional e funcional, que é o valor sensorial, que é o toxicológico e que é a condição higiênico-sanitária, nutricional e funcional, pronto, funcional, nutricional, sensorial, condição higiênico-sanitária e tecnológico. Esses são os 4 critérios que definem qualidade de alimentos. Então, quando eu vou estudar uma determinada embalagem, eu tenho que saber qual é o tipo de alimento que eu vou embalar, ok? Então, isso é bem interessante. Então, esses estudos, geralmente, eles partem do princípio do tipo de massa que vai utilizar, qual é o tipo de amido, quanto tempo aquela massa ela vai estar pronta, quanto tempo de calor que ela suporta, qual a quantidade de calor que aquela massa suporta e por quanto tempo. Então, se na embalagem ele diz aquecer por 3 minutos em uma determinada condição, para você obter a característica que a indústria testou, que é tida como sensorialmente ok, aprovada, você tem que seguir o que a própria embalagem está dizendo. Então, isso é feito com base em pesquisas, né? em experimentos para realmente chegar naqueles parâmetros específicos. Então, percebam que a tecnologia, isso aí, da embalagem, por exemplo, ela não é feita isoladamente. Eu não vou produzir uma embalagem para embalar um determinado tipo de biscoito sem pensar nas características intrínsecas e extrínsecas que aquele produto biscoito pode sofrer ao longo da sua vida. Ok? Bom, o que mais que serve as tecnologias? Então, isso entra como uma tecnologia de alimentos, tá, gente? Por quê? Porque é uma tecnologia desenvolvida pela indústria de embalagens
Mas se for para alimento, os estudos eles são direcionados para aquele tipo de alimento, ou seja, o fabricante só vai produzir determinada embalagem de acordo com a característica do alimento que eu quero armazenar, acondicionar. Então, nós temos aí a relação de tecnologia de alimentos com tecnologia das embalagens, né? Então, a embalagem, ela fala muito da qualidade do alimento, que ela vai interferir diretamente. Que mais? Alguém quer dar mais algum exemplo sobre... O vídeo? Pode ser, a tecnologia de alimentos pode ser relacionada com métodos de conservação do alimento também? Tipo, de qual forma que a empresa vai escolher para conservar aquele alimento, por exemplo, no caso do milho, que o milho vem em conserva dentro daquele líquidozinho lá, que não sei o que é. Deixa eu ver se eu entendi. Como é que é a embalagem? Não, ó, a senhora perguntou para falar para que serve a tecnologia de alimentos. Aí ela falou em relação dessa ligação da tecnologia de alimentos com a tecnologia da embalagem. Aí eu estou perguntando para a senhora se a tecnologia de alimentos também é relacionada em relação ao método de conservação do alimento, entendeu? Sim, sim. A técnica. Isso? O processo. Isso, exatamente. Eu vou produzir um milho em conserva, então eu vou avaliar quais são as características desse produto para eu definir quais são as técnicas que eu vou adicionar. Isso é interessante, porque quando a gente vai escolher uma técnica de processo, a gente tem que primeiro avaliar as características do alimento. Por quê? Porque nem toda técnica vai ser eficiente para todos os alimentos. Nem toda técnica vai ser interessante para a produção de milho em conserva. Por quê, Pro? Porque dependendo da técnica que você vai usar, você vai ter uma perda muito grande a nível nutricional, sensorial, funcional. Você pode até matar micro-organismos. Você pode até inibir enzimas, mas os outros critérios de qualidade você pode não atender. Entende? Então, toda vez que a gente for produzir um alimento, a gente tem que pensar se aquela técnica que eu estou usando, ela realmente vai agregar quantos por cento ao meu alimento, quantos por cento em cada critério, para eu realmente dizer que aquele produto tem qualidade. Por isso que é muito difícil a gente chegar e dizer assim, não, esse produto ele é bom, mas ele é bom em qual sentido? Ele tem qualidade, sim, mas ele atende todas as qualidades? Aí vamos pensar, quais são os critérios que definem qualidade? 4. Tecnológico, sensorial, funcional e nutricional e condição higiênico-sanitária. Se a gente lembrar aí na nossa vida diária, será que a gente pode encontrar um alimento que eu observando, eu pensando um pouco, eu consigo ver que aquele produto tem esses quatro critérios? Quem pode falar? Quem está falando? É a Ilana, a senhora poderia Foi a Ilana. Os 4 critérios. Está cortando? A senhora poderia repetir de novo os 4 critérios? Condição higiênico-sanitária, sensorial, características sensoriais, valor nutricional e funcional e características tecnológicas. Então, por exemplo, a colega falou, né? A Sadia investiu em uma embalagem, melhorou a tecnologia das embalagens dos alimentos congelados, pré-prontos, né? Ela fez uma embalagem que conseguisse aquecer de forma uniforme pelo período que ela definiu lá, beleza. Isso é qualidade tecnológica. Esse produto, se a gente pegar essa lasanha, a gente pode dizer que ela tem qualidade, sim ou não? Vamos lá, vamos pegar a lasanha para Cristo. A lasanha de quem foi que falou? Já me perdi aqui. Esqueci quem foi. Bora, meu povo! Cadê vocês? Eu não lembro quem foi. Quem falou? Beatriz? Bia. Bia. Então, vamos pegar a lasanha de Bia para Cristo. A lasanha,
da Sadia, que agora ela tem uma embalagem que ajuda no processo de cozimento. A gente pode dizer que essa lasanha ela tem qualidade? Se a gente for avaliar qualidade tecnológica, tem por conta da embalagem, mas nutricionalmente talvez Eu já ia falar, não. nutricionalmente falando, é meio suspeita. Que mais? Será que é meio suspeita? Por quê? Bora, meu povo, vocês sabem. Tá? Nutricionalmente, como o Beatriz falando, nutricionalmente falando, é cheio de conservante, cheio de coisa para tentar manter esse alimento com a vida útil maior, né? Pelo menos é assim que eu penso. Entra como um critério nutricional? Conta. Esses conservantes entram como um critério nutricional? Não, acho que os Não, os conservantes conservantes não. eles não entram, não. Entra em qual critério de qualidade? Valor nutricional e funcional. Olha, valor Esse nutricional acho que não critério de tem, porque é processado e ultramente processado. Então, acho que valor nutricional é bem baixo, bro. Será? Pela Vamos quantidade de pensar um pouco. conservantes e por ser ultramente processados. Isso, mas vamos pensar. Quando eu falo assim, gente, olha só, essa lasanha ela tem qualidade? Aí vocês me falaram, tem. Tecnologicamente, Bia falou, não foi? Teoricamente ela tem. Beleza, a embalagem ela tá dando, agregou aí um valor Suporte. tecnológico. Tá dentro de um critério, que é tecnologia. Beleza, a embalagem é legal. Aí vamos agora avaliar os outros 3 critérios, para ver se tem. Aí vocês falaram, ó, nutricionalmente, possivelmente não, porque tem muito conservante. Só que aí, vamos lá, vamos refinar esse conhecimento de vocês. Quando eu falo que tem muito conservante, ele agride qual desses 3 critérios? Nutricional, sensorial ou higiênico-sanitário? Nutricional. Nutricional. Por quê? Por quê? Na verdade, Conservante é nutriente? não. Entendi. Então, eu posso dizer que O conservante entra na parte da tecnologia do alimento? como? O conservante ele entra na parte de tecnologia porque ele não deixa de ser um método de conservação do alimento, né? Ele entra na tecnologia. Mas tem um desses 3 que ele também entra. Seria o sensorial, Pro? Não. Não. Então vai ser na condição higiênico-sanitária, né, Pro? Por quê? Vamos pensar. Vamos expandir aí essa mente. Estou aqui esperando vocês. Na verdade, não só a lasanha, mas como outros produtos industrializados, ele passa por um rigoroso processo, né? Na indústria, em questão de congelamento, para poder manter a temperatura, conservar a validade dos alimentos para ele não vir estragar. Isso. Nós só estamos tirando um pedacinho do iceberg, que é a lasanha. Pegamos para Cristo, mas tudo vai seguir para os outros. Por que, gente, o aditivo ele entra como uma condição higiênico-sanitária? Porque a gente foi pela exclusão aí, né? Pelo que eu percebi. Por que vocês acham? Hugo tá aí? Maiana. Gente, olha só. Se a gente for parar para pensar, a gente vê que o aditivo ele entra como um processo tecnológico. Beleza, entrou também. Ele influencia um pouco no sensorial? Sim, como vocês falaram aí. Só que quando eu estou falando assim, gente, mas tem um outro, aí vocês falaram a condição higiênico-sanitária.
Ele entra. Só que perceba o seguinte, por que eu estou chamando atenção nesse sentido? Pro, mas a senhora falou que os outros não entravam. Se a gente for avaliar de forma muito criteriosa, eles entram, mas não importa se é criterioso ou não, essa forma como eu estou querendo que vocês entendam. O que eu quero só que vocês entendam nesse sentido é que os aditivos alimentares, eles vão entrar no alimento com um papel além do tecnológico e além do sensorial, que hoje, para mim, não é, vamos dizer assim, uma coisa muito grande, certo? Ele entrou, beleza, ele tem um papel ali, ele tem uma funçãozinha ali, mas quando eu falo, eu estou chamando a atenção para o controle higiênico sanitário, é porque ele entra de uma forma que influencia muito na saúde pública. Muito. E é por isso que eu estou chamando a atenção para esse tópico de qualidade, controle higiênico sanitário, né, as condições higiênicas sanitárias. Porque essa condição, controle higiênico sanitária, né, a condição controle higiênico sanitária, ela não é ainda um dos critérios, vamos dizer assim, onde para todos os tipos de substâncias tóxicas, ela não tem o mesmo, ela não é avaliada no mesmo patamar, vamos dizer assim. Vamos ver se vocês conseguem entender. Quando a gente fala em condições higiênicas sanitárias, eu estou falando da possibilidade que aquele alimento tem de trazer algum tipo de patologia a curto, a médio e a longo prazo para a população. Ponto. Mas quais são essas condições higiênicas sanitárias? Micro-organismos? Não é só micro-organismos. É micro-organismos, substâncias químicas e modificação genética. Isso entra em condições higiênicas sanitárias. Então, quando eu falo a gente tem que avaliar se o produto ele tem qualidade, e aí a gente tem que avaliar se a condição higiênico-sanitária dele realmente foi feita de uma forma criteriosa, se realmente foi respeitado todo esse critério de segurança do alimento. Então, o conservante em si, ele acaba trazendo para o alimento consequências muito além do que um sensorial, muito além do que uma tecnologia. Ele acaba trazendo para uma população uma série de problemas sociais, econômicos e ambientais. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguiram entender mais ou menos o raciocínio? Sim, Pro. Deu para entender aí? Então, assim, eu falo, os conservantes têm um impacto muito grande no critério nutricional. Não, esqueça o nutricional. Talvez aquela lasanha ela esteja feita dentro de um valor nutricional adequado para ser consumido, óbvio, numa determinada refeição. O problema é que as pessoas comem demais, a questão não é essa. Isso aí a gente consegue controlar. Ok? O que a gente não consegue controlar, infelizmente, primeiro, porque não existe ainda uma legislação específica para todos os tipos de perigos que favorecem um problema de insegurança do alimento, no sentido de que a gente não tem uma legislação específica para a quantidade de agrotóxico, a gente não tem uma fiscalização intensa no sentido de quantidades de aditivos que são utilizados, a gente não tem ainda estudos que realmente mostrem que a longo prazo não tem nenhum problema se consumir alimento com transgenia. Entende? Então, essa condição higiênico-sanitária, ela não é tão controlada pelo órgão competente. Se ela não tem um órgão competente que responda por ela, que fiscalize ela, a indústria não vai fazer isso, porque a indústria quer vender o produto dela. Então, o higiênico sanitário é um dos fatores que define qualidade, muito importante, e que a gente tem que sair daquilo de que dizer que alimento seguro é alimento sem micro-organismo. A gente tem que ir um pouquinho além, não é só isso. É sobre esses outros
fatores que podem acometer aí problemas de saúde pública muito mais graves. Porque micro-organismos a gente já sabe como controlar na indústria. A gente já desenvolveu uma série de métodos, de processos que conseguem destruir micro-organismos resistentes. Então, já existe um protocolo, existe uma legislação, existe uma fiscalização, né? Agora, não existe ainda nada relacionado com os demais perigos que podem favorecer um processo de insegurança do alimento, no sentido de condições higiênico-sanitárias. Então, perceba aí que, no caso da lasanha, que a gente pegou como exemplo, ela está atendendo o tecnológico, tanto pela questão da embalagem, como pela questão do aditivo, que é uma tecnologia, o aditivo alimentar, querendo ou não, certo? Agora, ela não atende aí a questão que vocês falaram, né? De higiênico-sanitária, porque tem esse aditivo. Perceba que o aditivo atendeu em um aspecto, mas não atende no outro. Vocês conseguem entender isso? Sim, com certeza. No nutricional, não tem a ver com o conservante, porque às vezes nutricionalmente está bem balanceado aquilo ali. Entende? E no sensorial, também. Não dá para agradar todo mundo. Por isso que existe uma diversidade de produtos no mercado, né? Mas aquela formulação, se ela está o tempo todo sendo repetida, se ela está o tempo todo no mercado, é porque sensorialmente ela agradou parte da população. E aí a empresa não vai mudar a formulação dela. Por quê? Porque 70% da população compra meu produto dessa forma, né? Então, a gente tem aí esses dois critérios, esses três critérios. Mas esse critério, condição higiênico-sanitária, por ter aditivo químico, ele não atende. Por quê, Pro? Ah, mas ele matou micro-organismos. Ele apenas está impedindo um tipo de perigo. Ele não está impedindo os demais. Na verdade, o outro perigo, que seria o perigo químico, porque ele, por si só, já é o perigo. Ok. A senhora pode explicar para mim um pouquinho sobre o critério de função sensorial, por favor? Sensorial? As características de aroma, sensor, né? Sentidos, o aroma, o sabor, a textura, o ruído, tudo isso é avaliado com base nas características dos nossos sentidos. Então, todo alimento ele tem uma característica sensorial específica e a indústria ela escolhe com base em testes, né? Então, ela faz uma formulação e aí ela vai fazer uma avaliação, uma análise de preferência, ou vai testar uma determinada formulação. Então, ela avalia o aroma daquele produto, quais são os aromas que consegue sentir, quais são os mais os aromas mais preferidos para uma determinada população. Então, por exemplo, a lasanha da Sadia aqui no Brasil, ela tem uma formulação. Por quê, Pro? Porque temos uma cultura, nossa alimentação toda alimentação é com base numa cultura, né? Então, nós temos um paladar já adaptado. Nós somos o país da cana, né? Do açúcar, né? Nós gostamos de temperos, de coentro, né? De muitos sabores, de muitos aromas. Então, a empresa, quando ela vem para cá, ela tem que, se ela não for daqui, ela tem que buscar a formulação dentro de um padrão que aquela população quer. Então, não adianta ela trazer a lasanha dela lá da França e jogar aqui. Ah, mas francês tem um paladar muito bom. Depende. Para a gente pode não ser tão bom quanto. Nós temos um paladar que é adaptado à nossa cultura. Então, eles vão fabricar de acordo com o paladar. Como é que eles sabem disso? Pesquisa. Né? Então, às vezes, não sei se vocês já viram que às vezes tem algumas pessoas no mercado fazendo análise sensorial de café, de bebida, de leite fermentado, de biscoito. Ali é para ela ter uma noção, mais ou menos, para quais características o consumidor está pendendo mais, né? O que é que se ele gostou mais daquele sabor mais salgado, mais picante, né? E aí a formulação vai sendo formada dessa forma. Então, para cada ambiente, as indústrias elas vão adaptar a formulação delas, vão criar produtos com base no sensorial daquela região. Por que que o Brasil ele tem a Coca-Cola mais doce do mundo, né? É o país que tem mais açúcar, é o nosso.
Porque o paladar do brasileiro é doce, né? As pessoas foram criadas aqui fazendo doce, né? O doce, a rapadura, então, os doces caseiros, né? As pessoas fazem muito doce aqui no Brasil. Então, isso é muito cultural, né? Desde os escravos, então, os escravos que acharam a aguardente, descobriram, eles faziam os doces. Então, isso é milenar. Então, não tem como você mudar esse sensorial, adaptar de uma hora para outra, né? E aí, no caso, as empresas elas têm que vir para cá, se elas forem de outros países, e buscar uma formulação para atender o paladar daquela região. Deu para entender? Sim. Obrigada. Então, esse é o sensorial, né? E por que ele entra dentro de um padrão de qualidade? Porque as pessoas compram por padrão, por sensorial, não adianta. Né? Quando você vai na feira comprar tomate, você tem um tomate específico para fazer sua salada. Eu tenho outro, né? Então, cada um define o seu padrão de sensorial, mas existe uma média da população, né? Então, a indústria trabalha com essa média, né? Então, às vezes, para a Cindy, a lasanha da Sadia não é tão boa, ela não gosta do sensorial. Ela pode não comprar, não pelo valor, pela condição higiênico-sanitária, porque às vezes ela não está nem interessada nisso, como a grande maioria das pessoas, mas ela está interessada no sabor. Ela diz, não, eu não gosto da Sadia, eu gosto de tal marca, porque eu sinto a massa mais durinha, porque eu acho que ela cozinha melhor, porque eu acho que ela é isso, porque eu acho que ela é aquilo, enfim, né? E é por isso que a gente tem esse monte de empresa aí fazendo um monte de produto. Deu para entender? Então, gente, para a gente refinar, né? Quando a gente falar em alimento industrializado, ultraprocessado, não necessariamente não quer dizer que ele atenda o valor nutricional, ok? Às vezes ele atende até demais, porque às vezes esses alimentos eles têm muito conservantes, mas eles têm suplementos, são suplementados também. Então, nutricionalmente, às vezes aquele indivíduo está muito bem, obrigada, certo? Então, não confunda. Uma coisa é conservante, aditivo, outra coisa é nutricional. Certo? Não. Oi. A senhora pode falar um pouco desse funcional? Porque a senhora falou nutricional e funcional, não é isso? O funcional é a característica, né, do alimento que não tem função de nutrir, desenvolver e formar, como a maioria dos nutrientes, dos constituintes. Então, se você pega uma maçã, você vai encontrar carboidratos, você vai encontrar alguns lipídios, você vai encontrar vitaminas, você vai encontrar sais minerais, você vai encontrar água, você vai encontrar algumas proteínas. Essas substâncias, elas têm função orgânica de desenvolver nosso organismo, de formar nossas células, de formar nossos tecidos, né, nossos sistemas enzimáticos, nosso metabolismo, tem função de manter tudo isso funcionando. Então, eu preciso consumir alimento para me dar condição de manter minhas células vivas, né? Glicose que precisa para dar energia, para manter o funcionamento. Então, eu preciso de alimento que faça com que meu corpo trabalhe, né? É uma máquina. Mas existem aqueles alimentos que não têm essa função específica. Por mais que eles tenham, eles não têm essa função específica. Por quê? Porque eles são alimentos que sobressaem substâncias, ou seja, na composição deles existem substâncias que sobressaem esse valor nutricional. E que substâncias são essas? Substâncias bioativas, que não fazem isso que os nutrientes fazem. Não fazem o processo de formação, de nutrição, de desenvolvimento. Elas apenas ajudam, apenas não, ó, que absurdo. Elas simplesmente, ó, estou reduzindo aí a função dos funcionais. Elas são substâncias que elas têm uma função muito importante, que é melhorar o processo metabólico, é ativar determinadas enzimas para que nosso organismo funcione melhor, é estimular a produção de determinados hormônios, é diminuir determinadas substâncias tóxicas do metabolismo, é ajudar um determinado processo, um determinado fluxo, é ajudar no processo de manutenção, vamos dizer assim, manutenção não, mas na preservação do processo celular, no sentido de envelhecimento, é evitar o processo de oxidação, que é o que causa, né? Um dos fatores que causam o envelhecimento precoce. Então, são alimentos que possuem substâncias que a gente chama de bioativas. Elas têm funções diferentes dos constituintes convencionais, vamos dizer assim, do carboidrato, da proteína, do lipídio.
tem funções diferentes. Tem funções de não desenvolver, formar e nutrir, porque esses aí fazem isso. Elas têm funções de melhorar e de prevenir, a longo prazo, uma série de patologias. Aí nós temos exemplos dos flavonoides que estão presentes nas frutas, no vinho, resveratrol que está presente na uva, no vinho, as fibras que estão presentes em todas as frutas e todos os vegetais integrais, os probióticos, que são micro-organismos que estão presentes em leites naturais, em leites fermentados, no kefir, no kombucha, né? São micro-organismos e são substâncias que ajudam a melhorar o funcionamento do nosso corpo, mas que a gente não precisa deles para viver. Entende? Eu preciso da glicose para que meu corpo funcione. Mas eu não preciso de um resveratrol para meu corpo funcionar. Meu corpo vai funcionar melhor se tiver ele. Mas ele não depende dessa substância. Então, alimento funcional são aqueles alimentos que são comedidos de substâncias que ajudam no funcionamento orgânico específico. No caso, né? Do corpo. Deu para entender? Deu sim, Pro, obrigada. Por nada. Então, bora lá. O Hugo falou aqui, toxicológico e sanitário como papel de conservação e qualidade. Mas lembre, viu, a condição higiênico-sanitária, ela está relacionada com as substâncias que causam patologias. Aí nós temos as microbianas, substâncias produzidas por micro-organismos ou micro-organismos, e as substâncias químicas hoje, né? Que nós temos dentro da produção de alimentos, os aditivos alimentares, os agroquímicos e a transgenia não entra como uma substância química, né? Ela é uma modificação genética que pode levar nosso corpo a formar uma série de substâncias que podem ser carcinogênicas e tal. Ela entra como indireta, né? Mas de substância química altamente tóxica são as adicionadas no alimento, que são os aditivos, e os agrotóxicos. Certo? Existe um grupo também, viu? Que são as produzidas por alimentos. Entra também. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram falar a maniçoba aqui de feira, né? Todo mundo já comeu maniçoba. Todo mundo conhece maniçoba? Conhece. Isso? Então, maniçoba, ela tem que ter um processo para ser produzida. Alguém já fez maniçoba? Diga, Verena. Eu já passei do tempo. Diga. Não, o slide está parado. É muita coisa em um slide só. Alguém já fez maniçoba? Não, mas a gente sabe como é que faz, né, Pro? Tem toda... Hoje em dia a gente acha toda aquela coisa bem cozida e tal, mas tem aquele negócio que tem que cozinhar por 7 dias. Me diga aí. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Diga aí para mim. As pessoas dizem que a folha da maniçoba tem um negócio, parece um veneno, sei lá, e se você não cozinhar por 7 dias, se você comer antes... Ácido cianídrico. É um ácido altamente tóxico que está presente naturalmente, que é o que a gente chama de substâncias naturais presentes nos alimentos. Então, se você consumir, né, que é o que a gente chama de mandioca brava, você é intoxicado, né? É o ácido cianídrico. Ele é altamente tóxico, pequenas quantidades. E é por isso que, na produção da maniçoba, precisa-se de uma série de técnicas para você retirar, eliminar, minimizar a concentração dessa substância. Pronto, você está usando uma tecnologia para diminuir uma substância tóxica natural do alimento. Então, perceba que essa substância não foi adicionada. Ela entra, esse critério entra como condição higiênico-sanitária. Se eu não fizer a técnica correta para tirar, eu posso levar determinados indivíduos a óbito, né? Porque eu não fiz a técnica correta. Eu não retirei a substância que é tóxica, né? Isso pode levar a óbito de imediato, né? Pode ser agudo, pode ser crônico, né? Dependendo da concentração, do estado fisiológico da pessoa, enfim. Né? Isso vai trazer um dano. Então, isso é um aspecto higiênico-sanitário. Né? Da mesma forma que durante o processo do meu pão,
o pão lá que você faz na chapa e deixa ele todo torradinho por cima, aquela cor bonita, dourada, né, que todo mundo gosta. Não deixa de ser ali presente, aquela cor bonita, aquele cheiro, né, de misto, por exemplo, não deixa de ser constituído por uma série de substâncias tóxicas, né? Substâncias que foram produzidas durante o processo. Na hora que você assa a carne, você também desenvolve uma série de substâncias tóxicas, condição higiênico-sanitária. Aí você vai dizer assim, mas o frango, ele é muito mais saudável assado do que a carne assada. Tem carne assada e carne assada. Frango e carne vermelha e carne de frango. Ambos estão assados. Qual é o mais saudável, se a gente for falar? O frango. Por um lado ele é. Por quê? Porque tem menos gordura, né? Mas será que ele tem menos ou tem mais substância tóxica que a carne? Ele tem mais substância tóxica que a carne. Então, ele não atende, comparando com a carne vermelha, ele não atende tão bem quanto a carne na característica condição higiênico-sanitária. Deu para entender? Deu, prof. Demais. Bom, então é isso. Gente, então, para a gente fechar, deixa eu só entrar aqui na parte que a gente falou bastante aí de substância química, né? Então, por que a gente deve conservar o alimento? Primeiro, para a gente garantir aqueles 4 critérios lá, que são os critérios que definem qualidade, né? Então, por que conservar? Estabilidade microbiológica, perceba, estabilidade microbiológica sempre vai vir como um dos principais objetivos do uso de tecnologias. E é por isso que a gente tem ainda uma tecnologia muito falha, né? Essas novas tecnologias que vocês vão trazer para a gente, elas já mostram outras coisas, é bem legal, mas as técnicas de conservação convencionais que a gente tem hoje, que são usadas de forma, que são mais usadas hoje na produção de todos os alimentos que você encontra no mercado, ou seja, na produção de massa de macarrão, na produção de carne maturada, na produção de molho de tomate, na produção de azeitona, na produção de pão integral, fatiado, pão de... enfim... As tecnologias que se usam hoje, elas ainda são muito retrógradas no sentido de que elas ainda são feitas com o objetivo apenas de dar estabilidade microbiológica do alimento, né? Então, a indústria já sabe como evitar micro-organismos, a indústria já sabe como matar micro-organismo, como contornar, né? Ela já se desenvolveu muito nesse sentido. Né? Grande parte de tudo que a gente tem hoje na conservação do alimento foi graças, óbvio, a essas tecnologias, mas todas elas foram voltadas para a contaminação microbiológica. Então, ela sempre vai ter estabilidade microbiológica, né? Que está diretamente ligado com aumento da vida de prateleira. Então, se eu uso uma técnica que mata micro-organismo, eu estendo a vida útil do meu produto. Então, um produto que ia durar 2 meses, vai durar agora 1 ano, que bom. Por que eu consegui isso? Porque a técnica matou micro-organismo. Beleza, mas aí agora a gente também tem que pensar, pular um pouquinho, agora avançar mais um pouquinho, que beleza, eu matei micro-organismo, mas eu matei de que forma? Eu consigo manter esse produto 1 ano no mercado, por quê? Por que eu consigo manter? É só pela técnica? E essa técnica, a longo prazo, eu consumindo direto, não pode me trazer malefício? Então, a indústria tem que sair um pouquinho disso aí, tá? Mas é o principal objetivo das técnicas que a gente tem hoje, né? Estabilidade microbiológica, que vai combinar aí com o aumento da vida útil de prateleira. Ambos vão ajudar aí tanto no processo de segurança do alimento, como no processo de segurança alimentar. Tá? Então, esses 2 fatores, esses 2 critérios aí, estabilidade microbiológica e aumento da vida de prateleira, vão ajudar a manter aí as características originais do produto. Óbvio que vai existir técnicas que vão agredir um pouco mais do que outras, mas, de um modo geral, eles buscam manter aí sempre uma característica sensorial mais próximo do natural, ok? E é isso. Alguma dúvida, meu povo? Não. Ou para depois a senhora coloca esse slide no portal, por favor, viu?